Capítulo 276. Comércio. Desde a batalha entre os caminhos justo e corrupto, o ancião Sun estava incrivelmente deprimido. Ele falhou em matar Long Shen, e Tu Fé até conseguiu pegar algumas pistas. Depois que todos retornaram ao mosteiro, todos os anciãos receberam um grande número de pontos de mérito como recompensa. No entanto, ele havia obtido menos da metade do que os outros tinham. Esses assim chamados pontos de mérito eram essencialmente o que eram os pontos dos discípulos, mas para os anciãos. Usando esses pontos de mérito, os anciãos poderiam trocar por quaisquer recursos de cultivo que precisassem do mosteiro. Se o mosteiro não o tivesse, eles poderiam ir ao supermosteiro para trocá-lo. O supermosteiro era um nível mais alto que o mosteiro e continha todos os tipos de tesouros. Claro, o pré-requisito era que você tivesse pontos de mérito suficientes. Os pontos de mérito eram essenciais para os anciãos. Sua principal fonte de pontos de mérito vinha de suas rações mensais. Mas participar de uma grande batalha naturalmente lhe renderia muito mais. Durante a maioria das batalhas entre os caminhos justo e corrupto, esses anciões obteriam cerca de 1 ano de recursos. No entanto, durante a batalha desta vez, os anciões não foram apenas espectadores, mas agiram pessoalmente, passando por batalhas de vida ou morte. E assim as recompensas por esta batalha foram muito mais abundantes, equivalentes a cerca de 10 anos de trabalho no mosteiro. Os outros anciãos ficaram loucos de alegria. Apenas a recompensa do ancião Sun foi cortada pela metade. Mas também não ousava discutir. Isso porque quando o Elder Tu Fé deu a ele suas recompensas, ele disse: as recompensas são dadas de acordo com quanto esforço você faz. Ao ouvi-lo dizer você entende, as queixas do ancião Sun morreram em seu estômago. O ancião Sun voltou tristemente para sua caverna imortal. No dia seguinte, chegou uma notícia que o enfureceu ainda mais. Um ancião, que lutou notavelmente durante aquela batalha, estava substituindo-o como o ancião encarregado do pavilhão Xuantian. Essa notícia o fez quase explodir de fúria. As rações mensais para os anciãos eram divididas de acordo com sua posição. Ele esteve no comando do pavilhão Xiantian por décadas. Ele não esperava que Tu Fé fosse tão cruel e tirasse essa posição. Ele agora era essencialmente um ancião sinicuri. Um ancião sinicuri não tinha cargo e receberia a menor quantidade de rações. Mesmo entre os outros anciãos do mosteiro, ele era uma figura de alto escalão. Os outros anciãos teriam que ser cortisas ao falar com ele. Mas agora, por causa de apenas um acidente, ele havia sido suspenso de sua posição. Sem esses recursos, ele teria que viver com moderação e seu cultivo pararia. Devido a isso, o ancião Sun engrossou seu rosto e silenciosamente foi encontrar Tu Fé para perguntar por que ele havia feito isso. E a resposta de Tu Fé quase o fez explodir. Você entende? O ancião Sun retornou diretamente para sua caverna imortal e destruiu todas as suas decorações e ornamentos em sua fúria. Ele jurou que se Tu Fé ousasse dizer essas palavras para ele novamente, ele o estrangularia. Durante esses dias, o ancião Sun não conseguiu comer bem, não conseguiu dormir adequadamente e não teve coração para cultivar. Ele sentiu que poderia enlouquecer de fúria. Ele sabia que Tu Fé estava fazendo isso por causa de seu truque oculto.
Tu Fé falhou em acusá-lo de deixar aquele ancião corrupto atacar Long Shen por causa de seu encobrimento perfeito. Esta foi apenas a vingança mesquinha de Tu Fé depois de não ser capaz de acolhê-lo. Neste dia, o ancião Sun finalmente não foi capaz de aguentar mais e mais uma vez destruiu as decorações de sua caverna imortal que haviam acabado de ser substituídas, fazendo-o se sentir muito melhor. Reportando-se ao ancião, Long Shen veio vê-lo. Assim que o humor do ancião Sun se recuperou um pouco, Long Shen entrou. Vendo a bagunça de sua caverna imortal, ele bateu palmas. O ancião Sun é realmente incrível. Você realmente se exercita tão cedo pela manhã. Long Shen, é melhor você parar de se gabar perto de mim. Fala, o que você quer. Se você veio aqui apenas para rir de mim, então caia fora. O ancião Sun olhou sombriamente para Long Shen. Long Shen estava sorrindo como se tivesse sido abençoado pelos céus. Isso fez com que a fúria do ancião Sun reacendesse imediatamente. Tendo vivido por tanto tempo, você deveria tentar parar de ficar com tanta raiva. Os livros não dizem que as pessoas que conseguem resistir à negatividade têm a força de vontade mais forte. Olhando para o quão negativo você é, eu diria que você precisa trabalhar nisso, suspirou Long Shen. Você está querendo morrer, enfurecido ancião Sun. O insulto de Long Shen de ser uma pessoa negativa foi dirigido aos cultivadores masculinos que treinaram nas técnicas Yin, não se tornando nem Yin nem Yang, terminando nem masculino nem feminino. Procurando porcarias Correto, caso contrário, porque eu estaria aqui? Eu vim aqui justamente para procurar um pedaço de merda como você. Long Shen, não me faça matá-lo. Os olhos do ancião Sun estavam completamente vermelhos e sua aura explodiu completamente. Ele estava prestes a perder o controle. Primeiro de tudo, você não é capaz de me matar. Mesmo que eu não tenha o apoio de Shuiao, você não pode me matar instantaneamente. Atacar-me seria apenas um desperdício de energia. Além disso, se você atacar, vai se arrepender por toda a vida. Isso porque você perderá qualquer chance de obter aquilo que deseja, mesmo em seus sonhos. Long Shen pegou uma cadeira que tinha apenas uma perna quebrada. Inclinando-se contra a parede, ele se sentou confortavelmente, cruzando as pernas, olhando para o ancião Sun com indiferença. O ancião Sun sabia que Long Shen era realmente um monstro. Mesmo que ele não tivesse a ajuda de Shuiao, não havia como matá-lo em apenas 2 ou 3 movimentos. E se ele tentasse, sua força total quebraria imediatamente esta caverna imortal e atrairia outros especialistas. Ele também sabia que matar Long Shen era uma impossibilidade. Essas palavras que ele disse foram apenas porque ele estava furioso. No entanto, ouvindo a última coisa que Long Shen disse, ele franziu a testa. O que você quer dizer? Eu quero fazer uma troca com você. Long Shen limpou levemente um pouco de poeira em sua manga que veio quando ele pegou a cadeira. Que negócio? Por que você ainda está fingindo? O que eu tenho que você quer constantemente? Não tente fingir. Long Shen bufou friamente com desdém. Bobagem, o que você está dizendo, enfurecido ancião Sun. Era verdade que ele queria algo de Long Shen, mas não podia admitir isso. Não é que eu queira desprezar você, mas eu realmente desprezo você. Long Shen desdenhosamente balançou a cabeça.
Uma velha pedra apareceu em sua mão. Havia alguns diagramas estranhos nele que liberavam uma aura antiga. As pupilas do ancião se encolheram no momento em que ele viu aquela pedra. Ele poderia dizer que esta pedra era de zircônio preto. Foi incrivelmente difícil e as lâminas não conseguiram prejudicá-lo. O zircônio preto era um material de forjamento extremamente raro. Mas seu ponto mais surpreendente era que ele era usado para transmitir Puldarussas técnicas de cultivo e habilidades de batalha. Especialistas esculpiam suas técnicas Puldarussas em zircônio preto. Aquele zircônio preto conseguiria preservar uma parte da vontade e da intenção daquele especialista. Isso permitiu que as gerações posteriores a compreendessem mais facilmente. Além disso, o zircônio preto de Longshen também continha essa vontade e intenção. Embora fosse um pouco fraco, alguém tão poderoso quanto o ancião Sun era capaz de senti-lo facilmente. Originalmente, eu queria fazer uma troca com você. Infelizmente, você realmente é muito desavergonhado e se recusa a admitir qualquer coisa. Depois é só esquecer. Você pode continuar agindo como um hipócrita, zombou Longshen, levantando-se para sair. Espere um minuto. O ancião Sun gritou apressadamente. Longshen se virou para olhar para ele. Por que você quer que eu espere? Você quer me matar para me silenciar? Então deixe-me dizer de novo, não é que eu queira menosprezar você, mas eu realmente desprezo você. O ancião Sun imediatamente ficou vermelho. As palavras de Longshen realmente eram muito ofensivas, mas para este tesouro, ele só poderia suportar. O que você quer em troca? O ancião Sun era extremamente astuto. Ele havia investigado a origem de Longshen. De acordo com os status de Longshen, não havia como ele reconhecer o zircônio preto. E assim a chance de ser falso não era muito alta. Além disso, o zircônio preto era incomparavelmente duro. Para esculpir diagramas, era necessário pelo menos uma base de cultivo Xiantian. Longshen não seria capaz de fingir, mesmo que quisesse. O terceiro ponto que provou que era verdade foi a aura que vinha daquela zircônia negra. Era exatamente a mesma aura do anel divino de Longshen. Todos esses 3 pontos fizeram o ancião Sun acreditar que essa era realmente a técnica do anel divino de Longshen. Ele não sabia qual era o objetivo de Longshen, mas o ancião Sun realmente era ganancioso pela técnica de cultivo de Longshen por um longo tempo. Se houvesse uma chance de obtê-lo, ele definitivamente não poderia deixá-lo escapar. Uma troca tem que ser feita amigavelmente. Os negócios devem ser feitos sem raiva. Caso contrário, nenhuma das partes ficará rica. Suas palavras anteriores realmente arruinaram meu humor. Acho que não quero negociar com você. Longshen se virou para sair. O ancião Sun se moveu apressadamente na frente dele. Esta foi uma oportunidade extremamente rara. Ele não podia deixar escapar, ou iria se arrepender por toda a vida. Longshen, todas as coisas podem ser discutidas. Por que você não se acalma primeiro? O rosto do ancião Sun realmente era tão grosso quanto a casca de uma árvore. Ele realmente sorriu amigavelmente. Você quer que eu me acalme? Tudo bem, então primeiro você tem que admitir que suas palavras anteriores foram apenas um peido. Tudo bem, admito que tudo que eu disse antes foi só um peido.
Depois de hesitar por um momento, o ancião Sun viu que Long Shen estava prestes a sair e chamou apressadamente. Ah, como esperado de um ancião temperamental. Este peido realmente era forte. Admirável, realmente admirável. Long Shen riu. A expressão do ancião Sun era bastante feia, e a intenção de matar estava surgindo atrás de seus olhos. Long Shen estava insultando-o abertamente. No entanto, para obter essa técnica de cultivo divino, ele teve que se conter temporariamente. Mas por dentro, ele estava planejando como matar silenciosamente Long Shen assim que conseguisse obter sua técnica de cultivo. Vendo aquela calma falsa e aquele ódio indisfarçável em seus olhos, Long Shen zombou por dentro. Seu velho antiquado, você quer minha vida? Vou brincar direito com você até que você morra. Olhando para o sorriso frio de Long Shen, por algum motivo, o ancião Sun começou a ter um mau pressentimento. Me diga o que você quer. Mas lembre-se, uma troca tem que ser justa. Não se preocupe em tentar pedir demais. O ancião Sun não era tolo. Ele não podia deixar Long Shen pedir muito, então ele primeiro falou para se dar a oportunidade de pechinchar. Long Shen entregou uma folha de papel. Reúna tudo nesta página. Pegando aquela página e dando uma olhada, a expressão do ancião Sun mudou. Absolutamente não. Porcaria e morte podem soar semelhantes, XVS 11. Capítulo 277. Grande obra-prima. Absolutamente não. A expressão do ancião Sun era feia quando ele olhou para aquela página. Alguns deles nem mesmo podem ser encontrados em todo o mosteiro. Você está claramente apenas tentando me enganar. Como vou conseguir tantos ingredientes medicinais? A página de Long Shen tinha centenas de ingredientes medicinais preciosos listados nela. Alguns deles eram aqueles dos quais o ancião Sun nunca tinha ouvido falar. E se fossem apenas esses ingredientes medicinais, isso seria uma coisa. O ponto principal era que as quantias que Long Shen queria de cada um eram muito chocantes. Na maioria das vezes, os ingredientes medicinais eram medidos em gramas. Mas Long Shen exigia libras deles. Ele queria 100 libras por cada ingrediente medicinal. No total, ele estava pedindo dezenas de milhares de libras de preciosos ingredientes medicinais. Você não está apenas desperdiçando palavras. Se eu pudesse encontrá-los, por que pediria a um idiota como você para fazer isso por mim? Não se preocupe em perder seu tempo. Você vai fazer isso ou não? Bufou Long Shen. Esta lista continha ingredientes para a pílula Aliot, bem como outros ingredientes medicinais necessários para várias pílulas. Havia também vários ingredientes que eram ingredientes secundários comuns para um grande número de pílulas. Desta vez, Long Shen realmente foi implacável. Ele pediu 100 libras de cada um deles. Você quer minha vida? Você quer minha técnica? Então deixe-me ajudá-lo. Mas então você também não precisa de tanto. 100 libras de cada um deles. Você acha que esses ingredientes medicinais são apenas repolhos? Enfurecido ancião Sun. Com o que você se importa? Mesmo que eu quisesse usar esses ingredientes medicinais para usar como lenha, não teria nada a ver com você. Se você quiser aceitar esta troca, então aceite. Se não, tudo bem também, zombou Long Shen.
Você? Não, é demais. Com meus pontos de mérito, não há como comprar tanto. Você tem que cortá-lo. No máximo, só posso conseguir metade desse valor. O ancião Sun balançou a cabeça. Long Shen bufou friamente e o ignorou, indo embora. Ei, o que você está fazendo? O ancião Sun gritou apressadamente. Eu vou ter uma conversa com o Elder Tu Fé. Eu me pergunto se posso obter as coisas que desejo oferecendo minha técnica de cultivo ao mosteiro. Long Shen se perguntou enquanto caminhava. Ei, espere um minuto. Vamos continuar discutindo. Não há nada a discutir, disse Long Shen decisivamente. O ancião Sun cerrou os dentes. Tudo bem, eu aceito. Long Shen sorriu e entregou diretamente aquele zircônio preto ao ancião Sun. Para de sonhar. Esta minha técnica de cultivo é dividida em porções superiores e inferiores. Este é apenas o meu adiantamento para que você saiba que não é falso. Se você quer a parte de baixo, é melhor juntar tudo e me dar. Claro, se você quiser tentar ser inteligente, pode tentar descobrir a parte inferior. Mas deixe-me dizer isso mais uma vez, não é que eu queira desprezar você, mas eu realmente desprezo você. Depois que ele terminou de falar, Long Shen saiu, deixando para trás um furioso ancião Sun que estava segurando aquele zircônio preto. Quando Long Shen finalmente desapareceu, a fúria do ancião Sun foi substituída por deleite absoluto. Porra, se eu soubesse que seria tão fácil, por que eu teria me incomodado em alvejá-lo? O ancião Sun ficou encantado com a facilidade com que isso foi feito. Embora os requisitos de Long Shen fossem muito altos, ainda estavam dentro do limite que o ancião Sun poderia aceitar. Ele examinou cuidadosamente este zircônio preto. Era do tamanho de um ovo e havia um diagrama esculpido em cima dele. No entanto, esse diagrama não estava completo. Mas mesmo que fosse apenas uma porção, ele podia ver que era um diagrama dos meridianos de uma pessoa. Havia linhas mostrando como circular a energia. O ancião Sun olhou para ele por meio-dia, ficando cada vez mais encantado. Ele descobriu que essa maneira de circular a energia era extremamente profunda e complicada. Embora isso ainda fosse apenas uma parte, foi o suficiente para assombrá-lo. Que técnica de cultivo poderosa! Desta vez eu realmente encontrei ouro. O ancião Sun não conseguiu conter uma risada. Ele disse com confiança para si mesmo: para uma técnica de cultivo tão poderosa ser obtida por um pequeno amador de condensação de sangue realmente é um desperdício. Assim que obtiver a técnica completa, definitivamente poderei avançar para a abertura do meridiano. Então eu vou facilmente matar Long Shen. Quem se importa se eu tiver que trair o mosteiro Xuantian? Os céus são tão grandes. Contanto que eu não encontre nenhum especialista Xiantian, quem ousaria me bloquear? O ancião Sun parecia imaginar uma cena dele avançando para a abertura meridiana, viajando livremente pelos céus, olhando arrogantemente para todos. Só depois de muito tempo ele voltou a si. Ele continuou examinando aquele zircônio preto. Na frente estava aquele diagrama parcial, mas também havia um antigo caractere atrás. O ancião Sun examinou por um tempo antes de reconhecer que era o personagem de Rebel. Mas o caractere foi escrito de uma maneira arcaica extremamente estranha, e não na forma antiga padrão.
Parece que esta técnica de cultivo é extremamente antiga. Aquele pirralho Longshen definitivamente deve ter uma sorte que desafia o céu, suspirou o ancião Sun. Ele continuou examinando o diagrama por um tempo, mas descobriu que essa técnica era extremamente profunda e não havia como descobrir a coisa toda apenas confiando nessa parte. Claro, também foi por isso que Longshen deu a ele tão facilmente. No entanto, a obtenção desse zircônio preto encheu o ancião Sun de maior confiança. Parecia que Longshen realmente queria continuar com esse comércio. Quanto ao motivo pelo qual Longshen o escolheu para trocar por essas coisas, isso o deixou desconfiado. No entanto, dado o quanto Longshen havia pedido, suas preocupações diminuíram bastante. Mesmo os anciãos que trabalharam décadas no mosteiro não seriam capazes de comprar todos esses ingredientes medicinais, muito menos Longshen. No entanto, o ancião Sun trabalhou no mosteiro por muito tempo e também teve uma posição lucrativa no comando do pavilhão Xuantian por décadas, então ele tinha muitas economias. O pedido de Longshen seria extremamente doloroso para ele cumprir, mas ele ainda poderia fazê-lo. No entanto, metade de todas as suas economias teria desaparecido. Mais importante, a maioria desses ingredientes medicinais não pode ser encontrada no mosteiro. Assim, ele teve que fazer uma viagem ao supermosteiro para comprá-los. Naquele mesmo dia, o ancião Sun saiu para ir ao supermosteiro, comprando todos os ingredientes listados na lista de Longshen. As ações do ancião Sun estavam completamente dentro das expectativas de Longshen. Embora soubesse que vir procurá-lo neste momento definitivamente levantaria suas suspeitas, Longshen tinha certeza de que, ao propor um pedido de troca tão extravagante e também dar a ele metade de sua recompensa no início, aquele velho companheiro definitivamente morderia a isca. Assim que ele deixou a caverna imortal do ancião Sun, Longshen viu que todos já haviam acordado de sua competição de bebida e se isolaram. Essa enorme batalha foi extremamente benéfica para eles. Desde que Longshen voltou e seus corações foram firmados, todos eles se isolaram para absorver todos os benefícios daquela batalha. Voltando para sua caverna imortal, ele viu que Tangvan e Tio estavam ambos em estado meditativo, então ele não os incomodou. Ele então foi procurar Wild, mas descobriu que ele e Little Snow haviam desaparecido. Depois de perguntar a alguns trabalhadores, ele descobriu que os dois tinham ido caçar com Keming. Wild passou fome o tempo todo nos últimos dias. Bestas mágicas comuns não conseguiram saciar sua fome. Assim que voltou ao mosteiro, foi ver seu mestre para conseguir comida. Little Snow era semelhante a ele no sentido de que precisava de carne para cultivar, então Wild naturalmente trouxe Little Snow também. Vendo todos em reclusão, Longshen nem sabia o que deveria fazer. Ele ainda estava esperando pelas notícias do ancião Sun. Ele confiava que o ancião Sun seria ainda mais impaciente do que ele. Ele provavelmente estava reunindo os ingredientes medicinais o mais rápido que podia. Depois de pensar um pouco sobre isso, Longshen decidiu visitar Gouren. A caverna imortal de Gouren era a mais isolada de todas as cavernas imortais. Assim que Longshen se aproximou, ele ouviu barulhos e batidas fortes, o som de forjamento vindo de dentro. Entrando em sua caverna imortal, ele viu que todo o chão estava coberto de lixo. Fragmentos de ferro estavam por toda parte,
assim como alguns itens com falha. Embora Long Shen tivesse chegado, a cabeça de Guo Ren ainda estava abaixada. Ele estava constantemente batendo em algo em sua enorme mesa de forjamento. Aquela mesa de forjamento era excepcionalmente grande. Estava coberto com todos os tipos de utensílios de forja. À distância, quase parecia uma besta feita de ferro. Não era de admirar que Tang Wan'er tivesse resmungado para ele que Guo Ren estava gastando cada vez mais. Ele estava constantemente pedindo mais pontos dela. Muito provavelmente, Guo Ren estava planejando mudar de profissão para se tornar mais um falsificador do que um cultivador. Ao vê-lo tão concentrado no que estava trabalhando, Long Shen suspirou. Mesmo este pequeno companheiro pode ser sério às vezes. Ao se aproximar, Long Shen viu que Guo Ren estava usando um alicate para segurar um prego de aço de 9 polegadas. Aquele prego de aço acabara de ser retirado da fornalha ao lado dele. Sua mão direita segurava um martelo que batia sem parar, faíscas voando. A cabeça daquele prego de aço foi gradualmente ficando preta ao ser atingida pelo martelo. Long Shen viu que linhas densas cobriam o topo da unha. Embora Long Shen não entendesse muito sobre forjamento, ele sabia que uma única linha apareceria depois que o prego de aço fosse temperado uma vez. Dentro do Phoenix Cry, a maioria das armas passou por apenas um único temperamento. Isso porque os falsificadores de Phoenix Cry eram apenas fereros comuns e não conseguiram temperar suas armas uma segunda vez. Eles não eram habilidosos ou fortes o suficiente e, portanto, quando tentavam deixar suas armas passarem por uma segunda têmpera, elas se desintegravam automaticamente. Era por isso que as armas comuns eram temperadas apenas uma vez e tinham apenas uma linha quando criadas. Depois que esfriasse, essa linha desapareceria, mas todos os profissionais seriam capazes de dizer quantas vezes uma arma foi temperada. Além disso, dizia-se que todas as boas armas eram temperadas pelo menos 10 vezes. Quanto mais vezes uma arma fosse temperada, menos impurezas ela conteria. Dizia-se que o aço podia ser temperado até 100 vezes. Embora o aço fosse apenas um metal muito comum, depois de temperado 100 vezes, sua dureza seria absolutamente chocante. Esse nível de aço era capaz de perfurar a armadura de uma besta mágica de terceiro nível. O prego de aço na mão de Guo Ren tinha dezenas de linhas, mostrando quantas vezes havia sido temperado por ele. Guo Ren permaneceu focado o tempo todo. Quando a cor da unha mudou para um certo nível, ele imediatamente a jogou no balde de água ao lado dele. A água ferveu por um momento antes de se acalmar rapidamente. Guo Ren tirou cuidadosamente o prego de aço e o examinou. Mas quando ele foi examiná-lo, ele também viu Long Shen parado na frente dele. Chefe A. Guo Ren levou um susto e sua mão afrouxou por um momento, deixando cair aquele prego em seu pé. Mas ele teve sorte que o prego caiu de lado, caso contrário, com o quão afiado ele o havia feito, seu pé teria adquirido um novo buraco. No entanto, aquela unha, que tinha apenas a espessura de um único dedo, ainda pesava dezenas de quilos. Esmagá-lo em seu pé ainda o fazia gritar de dor. Parece que se você deixar o mosteiro, ainda poderá se alimentar sendo um ferreiro. Long Shen riu. Guo Ren esfregou o pé com irritação. Chefe, se você me discriminar, estará discriminando um futuro Deus Criador.
Você tem que se desculpar. Long Shen não pôde deixar de rir. Multar. Se você puder me mostrar qualquer estilo de um deus artesão, eu pedirei desculpas. Guo Ren se iluminou. Chefe, não engula suas palavras. Vou deixar você ver algo que é chamado de grande obra-prima.